paz do Senhor, amados irmãos, graça e shalom. Então, estou passando aqui, para a gente deixar aqui mais uma meditação da parte do Senhor que a gente vai fazer agora. Meditação da porção, Da porção do Shabat, número 30, porque já faz um tempinho que eu faço o voto, E todo mês, como os irmãos amados irmãos sabem, de vir aqui e fazer uma meditação do Shabat. E esse mês eu não tinha conseguido fazer ainda, Esse mês eu ainda não tinha vindo aqui para postar. E vamos lá, Então vamos lá da gente fazer aqui mais uma vez para esse mês, porque vai terminar o mês e eu não tinha feito ainda. Então, como eu disse, a porção é a 30, de número 30. Eu tentei fazer, só complementando aqui bem rapidinho, eu tentei fazer no voo que eu vim pra cá, pra minha cidade. Sempre eu fiz lá no sul, se os irmãos podem prestar atenção, agora eu estou com esse tipo aqui. Esse outro tipo de roupa mais, não posso dizer assim, mais, sem ser de frio, Porque agora eu tô aqui na Banda do Norte, não tô mais na Banda do Sul. E aqui tá quentinho. Glória a Deus por isso, porque tá maravilhoso. E a gente vai começar fazendo as meditações, Fazendo as devidas explanações aqui das leituras, do que tem, no Salmo, do que tem no Salmo, do que tem nas circunstâncias dos meses, explicar um pouquinho dos meses e enfim. Embora o mês já tenha praticamente se ido, mas a oportunidade que eu tive não foi de fazer no começo do mês, mas só agora no final do mês, ok? Então vamos lá. E eu espero até que o som também esteja saindo aí adequado para os irmãos, tá bom? Então o salmo, primeiro salmo que a gente vai ler, o salmo aí de ação de graça, vai ser o salmo 118. Mas antes eu quero dizer que essa vigília é a vigília de número 11, É a 11ª vigília do mês 7, no original de Deus, como eu sempre venho dizendo em todas as minhas vigílias, no original de Deus, no mês 7, no Oriente, é o mês de Etanim, primeiro mês de outono. Aqui para cá para o Ocidente é o primeiro mês de Abib, primeiro mês da primavera. E o nome dessa porção que a gente vai meditar hoje é Povo Santo, o povo de Adonai, tá? E era para ter feito no Shabat agora do dia 24, Mas eu tô fazendo hoje, dia 27, porque, como eu disse, eu viajei e eu ia fazer durante o voo, que seriam 3h20, mas não deu para eu fazer durante o voo, devido ao horário e as circunstâncias do voo que não deu certo, ok? E a gente tá fazendo agora, nessa vigília, que vai pegar um pouco dessa vigília da segunda vigília com a terceira vigília da noite, ok? Tem que ser bem, é assim, Algumas coisas vão fugir daquele padrãozinho que eu vinha fazendo porque as circunstâncias nos obrigam a fazer assim, de uma maneira diferente. Então vamos ver o que é que diz o Salmo 118. Um salmo de ação de graça para esse dia do Shabat, da meditação do Shabat, Porque na verdade, como eu digo, já passou, mas continua aí, referenciando a isso, tá? Que diz assim, deem graças a Adonai, porque ele é bom.
porque sua graça dura para sempre. Que Israel o diga, sua graça dura para sempre. Que a casa de Arão o diga, sua graça dura para sempre. Que aqueles que temem Adonai o digam, sua graça dura para sempre. Da minha angústia clamei a Deus, ele me respondeu e me deu ampla liberdade. Com Adonai a meu lado não tenho medo de nada. O que me podem fazer os homens? Com Adonai ao meu lado como meu auxílio. Olharei com triunfo para aqueles que me odeiam. É melhor buscar refúgio em Adonai que confiar em seres humanos. É melhor buscar refúgio em Adonai que pôr a confiança em príncipes. Todas as nações me cercaram. Em nome de Adonai eu as exterminei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome de Deus eu as exterminei. Cercaram-me como abelhas, mas foram exterminadas tão rapidamente como fogo nos espinhos. Em nome de Adonai eu as exterminei. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, mas Adonai me socorreu. Deus é a minha força e minha canção, e se tornou a minha salvação. O som do regozijo e da vitória é ouvido na tenda dos justos. A mão direita de Adonai golpeou poderosamente. A mão direita de Adonai se levantou em triunfo. A mão direita de Adonai golpeou poderosamente. Não morrerei, mas viverei e proclamarei os grandes feitos de Deus. Deus disciplinou-me severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças a Deus. Esta é a porta de Adonai. O justo por ela pode entrar. Eu te agradeço porque me respondestes. Tu te tornaste minha salvação. A mesma pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra de canto. Isso veio de Adonai, e nossos olhos estão maravilhados. Este é o dia que Adonai fez, um dia para nosso regozijo e alegria. Por favor, Adonai, salva-nos. Por favor, Adonai, liberta-nos. Bendito é aquele que vem em nome de Adonai. Nós abençoamos vocês desde a casa de Adonai. Adonai é Deus e Ele nos dá luz. Juntem-se à peregrinação festiva com ramos por todo o caminho até os chifres do altar. Tu és meu Deus e eu te agradeço. Tu és meu Deus e eu te exalto. Dêem graças a Adonai, porque Ele é bom, porque sua graça dura para sempre. Amém? Então, este é o Salmo 118, um salmo maravilhoso, né? Um salmo grandioso aí que a gente vê de adoração e de salvação de Deus para conosco, frente aos nossos inimigos, né? Frente ali aos que nos cercam, aos que nos odeiam, mas Ele é a nossa força e a nossa canção. Ao mesmo tempo que Ele nos dá força, nós louvamos a Ele, nós bendizemos, nós agradecemos por toda a salvação, por toda a libertação que Ele faz com o seu povo, de todos os perigos, né, de todas as situações aí que realmente venham dificultar a nossa vida, nossa existência, nossa persistência, né, que venha querer nos atrapalhar, nos fazer cair. E o outro que eu gosto de ler, como os amados já sabem, já vem do outro, de outros, é Isaías, é o Salmo primeiro, eu vou dizer o Salmo 56, que é o Salmo do meu voto, né? Porque essa gravação aqui eu faço, algumas vezes eu entrei ao vivo, mas como eu disse, né? De acordo às circunstâncias, nós vamos fazer de acordo às situações que as circunstâncias oferecem. Então, algumas vezes eu fui ao vivo e agora chegou a tempo para tudo e agora chegou a vez de ser gravado. E Salmo 56, 13, que é a questão do meu voto, que eu faço todo mês, né? Que é para fazer essa vigília uma vez no mês. E o mês está se findando, eu tinha que fazer esse, né? Que diz assim: ó Deus, cumprirei os votos que te fiz, com ofertas de gratidão, porque me resgataste da morte e livraste meus pés de tropeçar, para que eu possa andar em tua presença na luz da vida.
Glória a Deus, coisa bem linda, né? E aí, e agora Isaías 58:13, vamos ver aqui que esse sim é que fala do Shabá. Como já, eu sei que já passou, nós estamos fazendo no dia de hoje, porque, como eu digo, né, circunstâncias nos trouxe para hoje. Quão belos nas montanhas são os pés do que trazem boas novas, anunciam Shalom, trazendo boas notícias a respeito de coisas boas. Esse aqui eu estou lendo, não sei porquê, porque esse é o 52, mas vamos lá. E proclamam salvação, dizendo a Sião, seu Deus é rei. Ouçam, seus vigias levantem a voz, gritam de alegria em conjunto, pois eles verão com os próprios olhos Adonai retornar a Sião. Oh, glória, creio. Se aprova o Senhor, lê esse. Amém. Vamos agora para o que eu já ia, que era o 58:13, que diz assim, ó. Se eu contiver Se você contiver o seu pé no Shabá e não procurar os próprios interesses no meu dia santo, se você chamar o Shabá de delícia e o dia santo de Deus digno de honra, e então o honrar, não cuidando dos afazeres comuns, nem procurando seus interesses ou falando a respeito deles, se você o fizer, terá prazer em Adonai. Eu o farei cavalgar nos altos da terra e o alimentarei com a herança de Jacó, seu ancestral, pois a boca de Deus falou ou bênção. E para cada Shabbat também, né, tem mais uma leiturazinha que eu gosto de fazer, são as profecias a respeito do Messias, né, que o Taná fala dele. E eu sempre trago um, porque tem 54 e são 54 Shabbats, e eu sempre trago um relacionando um ao outro. E o que caiu para este foi o do número 30, que está lá em Salmo 2:1-2, que diz assim, que Jesus seria vítima de um complô perpetrado conjuntamente por judeus e gentios. Lá no Salmo 2:1-2. Vamos ver aqui o que é que diz no Salmo 2:1-2, que é o que está aqui referenciando, né? Então vamos ver aqui, deixa eu só achar aqui, meu Deus, que eu tenho papel aqui. Porque as nações se tumultuam e o povo se levanta em vão. Os reis da terra estão posicionando-se, os líderes conspiram junto contra Deus e seu ungido. É forte, né? É forte, ou seja, houve aí, né? Antigamente, isso é uma palavra profética, né? Não só antigamente, como até hoje, uma situação em que o povo, ele se levanta contra Deus, se levanta contra Jesus Cristo, né? Como ele diz aqui, não só judeus, mas gentios também. E vamos fazer aqui, antes de começar aqui, falar um pouquinho das circunstâncias de cada mês, eu quero dar aqui a bênção para este momento maravilhoso ao qual nós chegamos agora, que diz assim, ó: Bendito sejas tu, eterno Deus e Jesus Cristo, que nos conservastes em vida e nos amparaste e nos fizeste chegar a esse momento tão especial. Glórias a Deus, glórias a ti. E então, amados, eu estou botando aqui o que gravou, tá? Porque na verdade eu já estava aqui gravando e, enfim, não sei o que é que acontece aqui, quer dizer, não ficou gravado todo, mas eu já ia em 50 minutos de gravação, né, a respeito dessa vigília aqui que eu estou fazendo agora, dentro das circunstâncias cabíveis, e eu não sei o que foi que houve, né, essa interrupção. E agora, como eu ia entrar de qualquer forma aqui na porção literal da palavra, eu já tinha falado sobre os meses, sobre as circunstâncias, sobre as festas, e o vídeo só gravou 13 minutos. Eu já tinha feito oração, eu já tinha feito louvor, eu já tinha feito a petição e a oração da petição. Faltando mesmo agora, então, só entrar na palavra literalmente da porção, e eu vou fazer o quê?
Vou postar o vídeo dos 13 minutos, tá? Sabendo que a vigília, ela é para mim, né? Quem tem que pagar o voto sou eu e Deus está vendo o que eu estou fazendo. E vou postar aqui da meditação específica da palavra, tá bom? Que é em Levítico 19. Mas antes vou fazer a bênção aqui que diz assim: bendito seja Deus, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste Yeshua, teu Filho, como nosso Messias, nosso Redentor, nosso Salvador, nosso Expiador e nosso Senhor, e que deste os livros da Taná, né, e da Brita e Hadashá, ao nosso povo e a todos os povos. Bendito seja Deus, bendito seja Adonai, que concedes salvação e enxuas em Yeshua, o Messias. Bem? Então, no final é que eu faço a bênção final. Então, agora nós vamos ver a meditação de Levítico 19, que foi onde a gente parou, não na última vigília, tá? Mas aonde a gente parou aqui na gravação dos áudios, né? Que eu venho deixando aí as gravações das poções, né? Só na vigília é que eu gravo, ou ao vivo, ou assim por vídeo, como eu estou fazendo agora. Então, a poção 30, como a gente sabe, eu já disse, né? Povo Santo, eu já tinha colocado aqui o nome dela, Povo de Adonai, tá? Que diz assim, vamos ler, né? Diz assim: e Adonai disse a Moisés: fale a toda a comunidade de Israel, diga-lhes: sejam santos, pois eu, Adonai, o Deus de vocês, sou santo. Cada um de vocês reverenciará o seu pai e sua mãe, e vocês guardarão os meus Shabbat, né? Shabbat, e eu sou Adonai, o Deus de vocês. Não se voltem para ídolos e não moldem deuses de metal para si. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Quando oferecerem um sacrifício de oferta de paz a Adonai, ofereçam-no de forma que seja aceito. Aí aqui eu acho que tem algo muito interessante da gente observar, que é a maneira de oferta de paz que deve ser aceita, né? Então você veja que Deus, ele se agrada assim com o modelo dele, com o padrão dele, né? Aí, em que sentido, Amanda? A gente tem que agora, né, tem um manual de ensino de como se orar? Não, mas tem um manual de ensino, de orientação, de como agradar a Deus, tem. Então, vai do que? Do seu modo de falar, vai no seu modo de vestir, vai no seu modo de andar. Tudo isso, né, a gente sabe que existe, como eu digo, uma maneira de você oferecer uma oferta e de você estar em paz com Deus. Porque para você estar em paz com Deus e oferecer que quando você oferece uma oferta de paz, significa que você está em paz com Deus, existe um modo, existe um jeito de estar. Aí isso é que vai ser a oração agradável, isso é que vai fazer, né, a sua oferta agradável, a sua caridade agradável, o seu dízimo agradável, a sua oferta agradável, a sua fala agradável, as suas ações agradáveis, a sua maneira de ser agradável. Então façam de forma que seja aceito, ok? Então quando você ouve ele, obedece, que você obedece a um mandamento que ele acabou de dizer aqui, olha, honra teu pai e tua mãe. Não faça imagem de ídolos, não tenha imagem de ídolo, não adore imagem, não sirva a imagem, não faça nada disso. Né? Então, tudo isso são regras do Senhor, tá? E aí ele diz, ele será comido, a oferta de sacrifício de paz será comido no mesmo dia em que vocês oferecem e no dia seguinte, no entanto, se algo sobrar até o terceiro dia, será queimado por completo. Então, essa parte de ser queimada, alguma coisa que é sagrada e consagrada ao Senhor, se sobrar, deve ser queimada. Inclusive, a gente traz isso para os pães da ceia, né? Como não tem ninguém passando fome, a não ser que tivesse alguém passando fome, nós daríamos aquela pouca sobra que sobra, que é para ser queimada, né? Para ser queimada e não para ser consumida, porque não pode ser consumido, né?
e nem jogado, descartado no lixo. E se alguma parte dele for comida no terceiro dia, se algo repugnante, e não será aceito. Se será algo repugnante, não será aceito. Além disso, quem o comer suportará as consequências da profanação de algo sagrado a Deus. Olha aí, essa pessoa será eliminada do povo. Quando ceifarem grãos maduros produzidos em sua terra, não ceife por completo os cantos do seu campo e nem pegue as espigas deixadas pelos ceifeiros. Da mesma forma, não peguem as uvas deixadas na vinha ou caídas sobre o solo após a colheita. Deixem-nas para o pobre e o estrangeiro. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Não roubem, nem enganem, nem mintam uns aos outros assim. Não jurem em falso por meu nome, isso seria uma profanação no nome de seu Deus. Eu sou Adonai. Não oprima nem roube seu vizinho de modo específico. Não retenha o pagamento de um trabalhador contratado até amanhã do dia seguinte. Nossa, não retenha o pagamento. Nossa, isso aqui, meu Deus, isso aqui é sério, né? Porque eu já fui uma que já trabalhei 6 meses de graça sem receber. Aqui diz um dia. Agora você avalie 6 meses. Não amaldiçoe o surdo, nem coloque obstáculos no caminho do cego. Em vez disso, temam ao Deus de vocês, isso é Adonai. Não sejam justos ao julgar. Não demonstre parcialidade pelo pobre, tampouco use de deferência para com os poderosos. Julguem seu vizinho com justiça. Porque muitas das vezes, né, a gente às vezes fica do lado do suborno, a gente fica do lado daquele que paga mais, a gente fica do lado daquele que vai nos beneficiar. Mas, né? Mas o Senhor diz que é para a gente julgar com balança justa. Inclusive, Ele vai dizer aqui depois. Olha só. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não sejam neutros quando a vida do seu vizinho estiver em risco. Eu sou Deus. Como Ele fala aqui, né, da gente não ser injusto em julgar, né, ter uma justiça reta, no julgamento de uma justiça reta, eu acho que não ser neutro quando a vida do seu vizinho estiver em risco, não é na questão dessas brigas que a gente vê aí, discussões, porque a Bíblia também fala que se meter em conversa alheia ou em briga alheia é a mesma coisa de segurar os cachorros pelas orelhas, né? Então, assim, não é bom a gente estar se intrometendo em briga dos outros. Mas, nessa questão aqui de ver um risco, né, da vida do seu próximo, é justamente nisso. Na comunidade dos fiéis, a gente vê alguém que pode estar caindo, que pode estar errando, e a gente, vendo que a vida dele, a vida que eu digo, a vida eterna dele, né, está em risco e a gente não fazer nada, né? Levantar as mãos e dizer assim, ó, quer fazer, faz, né? Não vou ficar calada, não vou dizer nada. A gente tem que tentar ajudar ali a corrigir ele, não tropeçar. Então, eles não espalhem calúnias no meio do povo, não seja neutro, isso eu já falei, né? Não odeiem seu irmão no seu coração. Ó, aqui, ó, o complemento do versículo. Ó. Não odeie seu irmão no coração, o irmão, e repreenda o seu vizinho com franqueza, para não incorrer em pecado por causa dele. Não se vinguem nem guardem rancor de ninguém do seu povo, ao contrário, ame seu vizinho como a si mesmo. Eu estou falando de vizinhos, dos vizinhos da fé, vizinhos da comunidade, tá? Vizinhos aqui da irmandade, eu vou dizer assim, tá? Então, observe os meus regulamentos. Não deixem seu gado cruzar com gado de outra espécie. Não semeie seu campo com 2 tipos diferentes de grãos. Não vistam roupas de tecidos feitos com 2 tipos diferentes de fios. Você vai perguntar por quê, amado? Porque assim é agradável ao Senhor. Ele sabe muitas coisas que ele gosta e que ele não gosta. Se um homem se relacionar sexualmente com uma mulher escrava, que não foi resgatada nem recebeu liberdade comprometida com outro homem, haverá uma investigação. Eles não serão executados, pois ela não era livre. Como reparação, né, ele levará um carneiro, uma oferta pela própria culpa, a entrada da tenda do encontro. O sacerdote fará expiação por ele diante de Deus, com o carneiro da oferta pela culpa por causa do pecado cometido, e ele será perdoado do pecado cometido. Quando vocês entrarem na terra e plantarem vários tipos de árvores frutíferas,
deverão considerar-lhe o fruto como algo proibido por 3 anos. Eles serão proibidos, não os comam. No 4º ano, todo o seu fruto será consagrado ao louvor de Deus. No 5º, porém, poderão comer seu fruto para que produzam ainda mais para vocês. Eu sou Deus, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue, não pratiquem adivinhação, nem a predição do futuro, só o que tem a gente fazendo isso. Não deem forma arredondada seu cabelo sobre os tempos, nem danifique as pontas da barba. Não arranque pedaços de sua carne quando alguém morrer, nem se tatuem. Eu sou Deus, o Deus de vocês. Veja aqui bem claro, né? As coisas que agradam ao Senhor e as coisas que não agradam ao Senhor. Não degradem sua filha, fazendo prostituta, para que a terra não caia na prostituição e não se encha de vergonha. Guardem, esse aqui também, só o que tem é pais dando filhos para prostituição em outros países, né? Não degradem sua filha. Guardem meus shabots e reverenciem meu santuário, eu sou Adonai. Não se voltem para os médiuns de espírito ou para os feiticeiros. Não os procure para se macular com eles, eu sou Adonai, o Deus de vocês. Só que tem também gente falando com o outro. Levantem-se na presença da pessoa com cabelos grisalhos, mostrem respeito pelos idosos, tenham a seu Deus, eu sou Adonai. Inclusive, essa passagem aqui, ela é motivo, né, de uma colocação de uma placa com este versículo aqui nos ônibus lá de Israel, para as pessoas se lembrarem a ter respeito com os idosos. Olha como é linda a palavra do Senhor, né? Tudo nos guia, tudo nos orienta, tudo nos ajuda, tudo nos beneficia. Um ao outro, era todos, não era só um. Se um estrangeiro permanecer com vocês em sua terra, não o maltrata. Em vez disso, trate o estrangeiro que está com vocês como alguém nascido na terra. Ame-no como a si mesmo, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Adonai, o Deus de vocês. Estrangeiro nós somos, né? Qualquer um que vai em qualquer outro lugar se torna estrangeiro, nós já somos aqui estrangeiro também. Mas eu estou falando desse estrangeiro de outro estado, outra cidade, país. Não sejam desonestos quando aferir o comprimento, o peso ou a capacidade. Ao contrário, usem balanço honesto, pesos honestos, medidas de secos honestos, medida de líquido honesto. Eu sou Adonai, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito. Guardem todos os regulamentos e regras e cumpram. Eu sou Adonai. Tá vendo? Pesos e medidas que eu falei aqui, de um julgamento reto, de um julgamento com justiça, como o Senhor gosta. Tanto o pobre como o rico, se os dois cometeram o mesmo erro, eu vou dizer assim, o julgamento tem que ser o mesmo para os dois, não vai beneficiar o rico e maltratar o pobre. Ou em relação a alguma outra coisa em que você queira beneficiar o pobre e destratar o rico. Não. Mesmo peso, mesma medida. É assim que agrada ao Senhor a balança. Então Adonai disse a Moisés: fala ao povo de Israel. Se alguém do povo de Israel ou dos estrangeiros que vivem em Israel sacrificar um de seus filhos a Maloque, será condenado à morte. O povo da terra deverá proteger até a morte. Antigamente, os pagãos na terra onde eles estavam faziam isso com os filhos, e Deus proibia abominavelmente isso. Eu me porei também contra ele e o eliminarei do seu povo, pois sacrificou o filho a Maloque, contaminando meu santuário e profanando meu nome santo. Se o povo da terra ignorar o fato desse homem sacrificar o filho a Maloque e não executá-lo, eu me porei contra ele, sua família, e contra quem o seguir. Fornicando com Maloque, eu eliminarei do seu povo. Maloque é dois Baal, né? É o Ebacolate, Satanás, Diabo e enfim a legião deles. Que sempre foi eles aqui que ficam fazendo essas coisas contra nós, contra o povo de Deus, contra a humanidade, contra as criaturas de Deus. Eu me porei contra quem se voltar para médios de espíritos feiticeiros, fornicando com eles. Vejam, isso é uma prostituição. Quando você vai para esse outro lado, de esquecer Deus, de esquecer os mandamentos, de esquecer as obras do Senhor, né, de esquecer suas ordenanças, você está se prostituindo aí com outros deuses, né, com outras formas que esses deuses aí colocam, né? Então, Deus era muito desagrado de Deus, tá? Eu porei contra quem se voltar aos médicos feiticeiros que eu li, né? Portanto, consagrem-se, vocês devem ser santos, pois eu sou Deus Adonai, o Deus de vocês. Guardem meus regulamentos e a eles obedeçam, eu sou Adonai, que os separa para serem santos. Não é porque Deus falou isso aqui para o povo de Israel
há muito tempo atrás, que isso não é necessário aqui hoje não, tá? É sim, tanto é necessário que só o que tem a gente se prostituindo, só o que tem é o quê? Desde lá de cima. Só o que tem é gente praticando adivinhação, predizendo o futuro, dando as filhas para prostituição, se tatuando, consultando médiuns de espíritos, consultando feiticeiro, maltratando o estrangeiro. Só o que tem. Aí você não quer vir fazer porque Jesus morreu, quer dizer que isso pode ficar assim aí, a balaléu? Não, é errado. Só que tem a gente amaldiçoando pai e mãe. Aqui, ó, continua. A pessoa que amaldiçoar seu pai e sua mãe será executada. Por ter amaldiçoado seu pai e sua mãe, seu sangue está sobre ele. Só que tem a gente amaldiçoando pai e mãe. Se um homem adulterar com a mulher de outro homem, isto é, com a mulher de um conterrâneo, tanto o adúltero quanto a adúltera serão executados. Será que não existe? O homem que se relacionar sexualmente com a mulher de seu pai terá desgraçado seu pai na questão sexual e os dois serão executados, seu sangue está sobre eles. Se um homem se relacionar sexualmente com sua nora, os dois serão executados, eles cometeram perversão, seu sangue estará sobre eles. Se um homem se relacionar sexualmente com um homem como se fosse mulher, os dois cometeram abominação. Olha aí o homossexualismo, não é nós que falamos, é a palavra. Serão executados, seu sangue será sobre eles. Se o homem se casar com mulher e com a mãe dela, é depravação, serão executados no fogo, ele e elas, para não haver depravação entre vocês. Então tudo era abominação e depravação para Deus, e realmente é. Estraga a vida moral do homem, essas coisas. Se o homem se relacionar sexualmente com o animal, sim, ó, será executado o animal também. Se uma mulher se relacionar sexualmente com o animal, mantenha a mulher e o animal, seu sangue será sobre eles. Matem. Se um homem pegar sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, se relacionar sexualmente com ela e ela consentir, trata-se de algo vergonhoso, serão embrionados em público. Ele se relacionou sexualmente com sua irmã e suportará as consequências do seu erro. Essa palavra é forte. Se o homem se suportar a consequência do erro, preste atenção, porque hoje isso aqui vai valer muito, está valendo muito. Suportar as consequências do seu erro. Se um homem se relacionar sexualmente com a mulher de seu tio, ele terá desgraçado seu tio na questão sexual, ele suportará as consequências do seu pecado e morrerá sem filhos. Se um homem tomar a mulher de seu irmão em impureza, ele terá desgraçado seu irmão na questão sexual, eles ficarão sem filhos. Isso aqui foi com Herodes e Herodias, né? Ele pegou a mulher do irmão dele. Guardem todos os meus regulamentos e regras e ajam de acordo com eles, para que a terra pela qual eu estou levando não os vomite. Não vivam pelos regulamentos da nação que expulso diante de vocês, pois eles fizeram todas essas coisas que eu detesto. Veja de que vêm todas essas coisas. Veja as nações pagãs que estavam aqui. Vem de todos, né? A sorte é que Deus levantou o povo de Israel para ser sacerdote aqui nessa terra e resolveu purificar, né? E purificar hoje, como a gente sabe, há tantos quantos queiram. Contudo, eu lhes disse, vocês herdarão a terra deles, eu a darei a vocês por propriedade, a terra em que eu sorvejo leite e mel. Eu sou Deus, o Deus de vocês, que os separou dos outros povos. Aqui, ó, vamos dizer. Portanto, distingo animais puros de impuros e aves puras de impuras, não se tornem ancestrais por animal, ave ou réptil que separei para vocês considerar impuros. Em vez disso, sejam santos para mim, pois eu, Deus, sou santo e os separei dos outros povos para pertencerem a mim. Viu? Como Deus separou um povo que também tinha seus erros, do mesmo jeito aqui, terríveis, horríveis, mas Deus resolveu purificar. Então, qual é a questão de todos os povos aqui hoje? É a purificação, é a restauração. O homem ou mulher que for médium de espírito ou feiticeiro será executado, apredejem-nos até a morte, que seu sangue seja sobre ele. Então, é isso que o Senhor vem falar, né? É isso que o Senhor vem falar. De uma separação de um povo que é impuro para puro. É isso que ele quer com as pessoas, é isso que ele busca, essa relação. Escolheu primeiramente Israel, mas isso é com todos que eles querem. Então a gente vê aqui agora em Amós, na parte do profeta. Provavelmente tudo que a gente vai ler aqui vai estar relacionado com o quê? Vai estar relacionado com
santificação. Pureza e santificação, todos os profetas vão confirmar, e na parte do novo, da Brit Hadashah também, tá? Então, Amós 9 diz assim, ó. Vamos ver aqui. Adonai pergunta: povo de Israel, você é diferente dos etíopes para mim? Na verdade, tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus. Vejam, os olhos de Adonai estão sobre o reino pecador. Eu o eliminarei da face da terra, contudo não destruirei por completo a casa de Jacó, diz Adonai. Quando eu der a ordem, sacudirei a casa de Israel. Lá entre todos os gentios, como se sacode a peneira, sem deixar nenhum grão cair no chão. Todos os pecadores dentre o meu povo que dizem o desastre nunca nos sobrevirá nem nos acometerá, morrerão à espada. Quando esse dia chegar, reerguerei o tabernáculo arruinado de Davi, fecharei seus furos, atirarei da ruína e a reconstruirei como era, para que Israel possua o que restou de Edom e de todas as nações que portam meu nome, diz Adonai, o realizador dessas coisas. Virão dias, diz Deus, que o lavrador alcançará o colhedor e o que pisa as uvas alcançará o semeador. Vinho doce gotejará das montanhas e fluirá de todas as colinas. Restaurarei a sorte de Israel, meu povo. Eles reconstruirão as cidades arruinadas e habitarão nelas. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Cultivarão jardins e comerão seu fruto. Eu os plantarei em seu solo para que não sejam mais desarraigados da terra que lhes dei, diz Adonai, Deus de vocês. Ou seja, símbolo profético, né? Mas você vê aqui que fala muito em reconstrução, em restauração, né? E de bonança que o Senhor quer nos dar e tem para nos dar, né? Então você veja que isso aqui vai acontecer quando ele diz aqui, quando restaurar a sorte de Israel, quando limpar, quando purificar de tudo que a gente acabou de ler agora. É isso que Deus quer fazer com todos, embora os erros, os pecados, os tropeços, né, os atropelos, tudo de ruim que foi feito. O Senhor tem aqui sim uma palavra de reconstrução, de restauração, de mais uma vez de descanso, mais uma vez de êxito, mais uma vez de novamente plantar, beber, cultivar, comer e fazer aí coisas novas de novo. Isso que tanto é como ele queria para o povo naquele tempo, como isso é para hoje, como isso principalmente é profético para um futuro, porque diz que jamais será desarraigado. Então, só vai acontecer de vez, nunca mais acontecer uma destruição novamente no futuro, né? Na Jerusalém restaurada. E Ezequiel, vamos ver aqui Ezequiel, deixa eu achar aqui Ezequiel agora, por onde anda Ezequiel? Ezequiel anda por algum lugar. Achei, porque essa minha não tem marcação, né? Tem que ir no olho mesmo. Ezequiel 20 diz assim: e veio em mim a palavra de Adonai dizendo: ser humano, fale aos líderes de Israel, diga-lhes o que Adonai pergunta. Vocês vieram me consultar? Pois assim como eu vivo, diz Deus, juro que não deixarei que vocês me consultem. É forte. Vai até aqui. Você é quem irá julgar, ser humano. É você quem vai julgar. Então faça-os perceber quantas ações de seus pais foram odiosas. Diga a eles que Adonai diz: voltem ao dia em que escolhi Israel, quando levantei minha mão para os descendentes da casa de Jacó. Eu me revelei a eles na terra do Egito, quando levantei minha mão para eles e disse: eu sou Adonai, seu Deus. No dia em que levantei minha mão para eles, prometendo tirá-los da terra do Egito para uma terra que eu havia separado para eles, uma terra fluindo leite e mel, a mais linda de todas as terras, eu lhes disse: cada um de vocês deve lançar fora as coisas detestáveis que tem posto em seus olhos. Não se corrompam a si mesmo,
com os ídolos do Egito. Eu sou Adonai, seu Deus. No entanto, eles se rebelaram contra mim e não me ouviram. Nenhum deles lançou fora as coisas detestáveis que havia posto em seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles e alimentaria minha ira sobre eles ali na terra do Egito. Entretanto, por causa do meu nome, não deixei que isso ocorresse aos olhos das nações, entre as quais eles estão vivendo, à vista de que eu havia feito a mim mesmo conhecido a todos eles, a fim de trazê-los da terra do Egito. Então eu os retirei da terra do Egito e os trouxe para o deserto. Entreguei-lhes minhas leis e lhes mostrei meus estatutos. Se alguém os obedecer, terá vida por meio deles. Entreguei-lhes meus shabotes, como sinal entre mim e eles, de maneira que eles soubessem que eu sou Deus, sou o único que os santifica. A casa de Israel, porém, rebelou-se contra mim no deserto. Eles não viveram segundo minhas leis, rejeitaram meus estatutos, os quais se forem seguidos, trarão vida por intermédio deles. Além disso, eles profanaram meu Shabat. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles no deserto, a fim de destruí-los. Todavia, por amor do meu nome, evitei que meu nome fosse profanado aos olhos das nações, as quais viram que eu os trouxe do Egito. Contudo, eu também levantei minha mão e prometi a eles no deserto que não permitiria que entrasse na terra que os lhe dera, uma terra que fluía leite e mel, mas a mais linda de todas as terras. Por eles terem rejeitado meus estatutos, não viverem segundo minhas leis e terem profanado meu Shabbat, uma vez que seu coração fora atrás de seus ídolos. Ainda assim, eu os poupei de destruição completa e não os terminei totalmente no deserto. É grande, é forte, né, amado? Pois é. Tudo uma questão de desobediência que lá a gente acabou de ler. Não se prostituam, não durmam com fulano, de família que Deus não gosta. Não se deite com homem, não se deite com animal. Não deite com a mulher do seu próximo, não deite com a mulher de sua mãe, não deite com a sua prima, não deite com sua irmã, não deite com sua nora. Enfim, traz todas as coisas que o Senhor não se agrada, não consulta espírito, consulta morto, nem feiticeiro. Então, assim, tudo que Deus estava pedindo, Deus estava fazendo coisas que não entregue seu filho a maloca. Tudo que as nações pagãs faziam, mas Deus tinha separado a nação para eles e queria que eles fossem diferentes. Que eles mostrassem pureza e santidade, e não maldade, desobediência. De sorte que Deus não destruiu toda a humanidade, não exterminou. Porque a palavra diz, né? O motivo de não sermos consumidos e destruídos e exterminados é a misericórdia de Deus. Então, é explicado tudo. Mateus 5, vamos ver aqui o que deu Mateus 5, que agora a gente vai para o novo. Mateus 5. 33 diz assim: E ainda vocês ouviram o que foi dito a nossos pais: não descumpra o juramento e cumpra todos os votos feitos a Adonai. Olha eu aqui cumprindo o voto. Glória a Deus. Mas eu lhes digo que não jurem de jeito nenhum, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, porque o apoio dos pés dele, nem por Jerusalém, por sua cidade do grande rei. Não jurem pela cabeça de vocês, porque não pode tornar o cabelo preto ou branco, nem um único fio de cabelo. Mas que o sim de você significa apenas sim, e o não, seja não, porque qualquer coisa além disso tem origem maligna. É muito forte essa palavra. É muito forte essa palavra. 5, 43, 48 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito a nossos pais: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo: ame seus inimigos e olhem por quem os persegue. Então vocês se tornarão filho do Pai Celestial, porque Ele faz o seu sol brilhar da mesma forma sobre as pessoas boas e más e envia chuva igualmente para o justo e injusto. Que recompensa obterão se amarem só quem vocês amam, porque teriam se até os coletores de impostos agem assim. E se vocês forem amáveis só com seus amigos, o que há de extraordinário? Até os gentios fazem isso, portanto sejam perfeitos como o Pai Celestial de vocês é perfeito. Então, amados, Deus nos ensina. Se a gente vai conseguir pouco, médio ou grande, é por Ele. Mas que a gente deve observar e tentar, deve. Isso aí é bíblico.
É bíblico. 15. Essa parte aqui de Mateus 15 vai falar aquela parte tá respeitando, né, pai e mãe. Que ele diz assim, os fariseus e mestres da Torá de Jerusalém, né, foram até Jesus e perguntaram por que seus discípulos transgridem a tradição dos anciões. Eles realizam, né, a bênção antes de comer, eles não realizam, né, o lavar das mãos antes de comer. Ele respondeu, por que vocês transgridem a ordem de Deus por causa de sua tradição? Porque Deus disse, honre seu pai e sua mãe. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam, se alguém disser a seu pai ou sua mãe, prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe. Dessa forma, por causa de sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. Hipócritas. É isso aí. Entendeu, amados? Eu tinha esse problema deles fazerem isso, de anular e tornar sem sentido a palavra de Deus, colocando traduções humanas de homens, e eles mesmos criavam da cabeça dele pela ganância dele, pela torpeza deles, que eles tinham amor ao dinheiro, né? 16. Um homem se aproximou de Jesus e disse, Rabi, que boa ação deverei fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe disse, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer obter a vida eterna, obedeça os mandamentos. O homem perguntou quais. Aí ele disse, não mate, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai, sua mãe e seu próximo a si mesmo. E o jovem lhe disse, tudo isso tenho guardado, o que me falta ainda? Jesus disse, se você for sério e quiser alcançar o seu objetivo, vai e venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá riqueza no céu. Então venha e me siga. Quando o jovem ouviu isso, afastou-se triste porque era rico. Muito famosa essa passagem, né, que a gente conhece aqui, a respeito do jovem rico, que Jesus termina dizendo que é muito difícil um rico entrar no reino do céu, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E todo mundo que ouviu ficou extremamente perplexo, né? E eles perguntaram o que pode ser salvo. Aí Jesus disse que humanamente é impossível, mas para Deus é que todas as coisas é possível. Aí Pedro vem dizer que eles deixaram tudo aquilo que ele tinha dito para seguir Jesus. Aí disse, e nós então, o que teremos se nós deixamos? Aí Jesus disse, sim, realmente, vocês deixaram, né? Mas afirmo que no mundo regenerado, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. Quem tiver deixado casa, irmãos, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Contudo, muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Então, esse aqui é muito claro, claríssimo, né? O apego que muita gente tem a esta terra e não vai ter a oportunidade de ser restaurado, porque o Senhor diz, quando o mundo regenerado vier, tem que regenerar, tem que restaurar, tem que se transformar, tem que se transfigurar. Então muitos não vai ser, né? E os ricos que não vão deixar essa riqueza aqui não querem ser. Não querem ser, tem que transformar o caráter. Então Jesus estava dizendo a ele, olha, vocês têm tanta coisa já dentro guardada de você, que o reino chegou tão perto de você e faltou tão pouco de você adquirir a vida eterna. Porque Jesus estava dizendo a ele para vender as coisas dele, para ele anunciar o que ele tinha dentro dele. Para ele ir, e Jesus disse, olha, o que Jesus disse, para você alcançar o seu objetivo, se você for sério e quiser alcançar o seu objetivo, qual é o seu objetivo? Era restaurar outras pessoas como ele já era restaurado, né? Ou estava quase totalmente restaurado. Mas a riqueza do mundo sufocou. A riqueza do mundo foi mais atrativa para ele, né? Então, infelizmente,
Deus disse, aí Jesus disse, venha, me siga, porque eu vou precisar de você, seria mais ou menos isso, né? E aí Jesus disse, por isso que aquele que deixa para ir fazer um trabalho para Jesus, para ir servi-lo, né, vai conseguir uma boa situação, posição, colocação no reino dos céus. 22, vamos ver aqui, tem muito Mateus hoje, muito Mateus. 33 ou 40, diz assim, ó. Quando a multidão ouviu o que ele ensinava, ficou admirada, mas quando os fariseus perceberam que eles silenciaram, reuniram-se e um especialista da Torá lhe propôs, né, um debate. Rabi, você deve amar a Deus de todo o seu coração, toda a alma e toda a força. Este é o maior mandamento e o mais importante. E, segundo, semelhante a ela, você deve amar o seu próximo a si mesmo. Toda a Torá e os profetas são dependentes desse mandamento, porque eles perguntaram qual era o mandamento da Torá mais importante. Aí Jesus disse isso. Não que os outros não sejam, todos são, mas ele disse que esse aqui era o mais importante, né, o maior, porque e ele disse que a Torá e os profetas dependem desses, porque na verdade todos se resumiram nesses dois, né? Por isso ele diz que os profetas e toda a Torá depende deles, porque eles falaram disso o tempo todo. O tempo todo foi o que eles falaram. Né? E que mais? Tiago, Marcos 7. Geralmente aqui os testemunhas, né, as 4 testemunhas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam as mesmas coisas, e se eles forem repetir, eu não estou falando. 7, do 1 a 23. É aqui. Que diz assim, uma parte eu já li, né? Essa parte de honrar pai e mãe, que eles ficam desvirtuando por causa da tradição deles, eu já li. Tá? O que Jesus acrescenta aqui é que eles, com essas tradições deles, terminam honrando as pessoas com os lábios, mas o coração está longe. A tentativa deles de adorar é inútil, porque ensinam regras inventadas de homens como se fosse doutrina e não é. Né? E o Senhor diz que o coração é que precisa ser regenerado, transformado, não é o estômago. Né? Porque eles são muito secular, pensam muito nas coisas dessa vida, né? E nisso aqui, ó, tá? E então Jesus diz que o que sai da pessoa é o que contamina, não é o que entra. Ele precisa primeiramente, para depois fazer as purezas do altar, precisa primeiro regenerar o de dentro, o coração, que é onde procedem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, roubo, assassinato, adultério, cobiça, rancor, engano, indecência, inveja, calúnia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas perversas procedem de dentro da pessoa e tornam impura. É disso que Jesus vem falando. A restauração do caráter. 12, 28. Um mestre da Torá também aproximou-se para outro debate. Notando que Jesus dera uma boa resposta, perguntou: qual o mandamento mais importante? Já falamos, tá? Então não vou estar repetindo, acabamos de falar. Os 4 testemunhas dão praticamente os mesmos testemunhos. Lucas 10. Vamos ver o que diz aqui, Lucas 10. Lucas 10, 25 a 39. Também para pôr à prova Jesus Cristo, a mesma coisa. Você deve amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força. Ou seja, nós já meditamos também, é porque esses são as testemunhas, né? Falando mesmo a respeito das mesmas coisas. Não tem como a gente dizer nem que isso não é verdade, porque 4 testemunhas falando do mesmo assunto. Ainda tem gente para dizer que não é, né? Romanos 13 diz assim: não deva nada a ninguém, a não ser o amor recíproco, pois quem ama o ser humano cumpriu a Torá.
pois os mandamentos não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice e muitos outros estão resumidos nesta única regra: ama seu próximo como a ti mesmo. O amor não prejudica o próximo, portanto o amor é a plenitude da Torá. Acabamos de falar isso aqui, que por isso que ele se diz o maior mandamento, porque todo profeta e toda a Torá tudo que eles falavam estavam resumidos dentro desse mandamento. Não adulterar, não matar, não roubar, não cobiçar, estão todos resumidos dentro de uma regra só, que é o que? Amar o seu próximo. Vê como a coisa é simples? E Gálatas 5. E essa regeneração é que a gente precisa no coração, que nós não temos. Os homens matam outros homens. 3 ao 26 diz assim: ame o próximo como a ti mesmo. Mais uma vez, a mesma coisa em Gálatas, repetindo, gente. Porque a Torá é toda resumida em amar a Deus sobre todas as coisas, com força, alma, entendimento e coração, e ao próximo, como a nós mesmos. Nisso se resume tudo. E tudo isso aqui é a favor da vida. Tiago. Então, essa regeneração do povo ser santo, que Deus quer. Só tomara que esse vídeo não seja cancelado de novo, porque na verdade era isso que deveria ter dado, né? 2 horas de vigília, né? Era para ter sido 2 horas, mais 2 horas, quase 3 horas na verdade. Mas 2 horas e pouquinho. Mas infelizmente o outro vídeo não ficou gravado todo. Infelizmente, às vezes acontecem as coisas assim que só Deus. Então o 2 diz assim, Tiago 2. Meus irmãos, pratiquem a fé do nosso Senhor Jesus, o glorioso Messias, sem demonstrar favoritismo. Suponha que um homem entre em uma sinagoga com anéis de ouro e roupas caras, e também entre um pobre, esfarrapado. Se vocês demonstrarem mais respeito pelo um vestido com roupas caras e lhe disserem sente-se aqui neste lugar, enquanto dizem um pobre você fique de pé lá atrás, ou sente-se no chão junto aos meus pés, não estarão criando distinções entre vocês mesmos, emitindo juízos com motivações malignas? Ouçam, meus queridos irmãos, Deus não escolheu os pobres do mundo para serem ricos na fé e receberem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês desprezam o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês arrastando os tribunais? Não são eles que insultam o bom nome daquele a quem vocês pertencem? Se vocês de fato mantiverem o objetivo da Torá do reino, em conformidade com a passagem que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo bem. Mas se demonstrarem favoritismo, suas ações constituirão pecado e serão condenados pela Torá como transgressores. É isso que a gente está dizendo lá, beneficiar a balança justa, lembra? Beneficia o pobre e o rico na mesma balança, meçam do mesmo jeito. As medidas têm que ser justas. Não vai só porque um tem dinheiro fazer melhor para ele do que para um pobre. E o pobre, ele diz aqui, são representantes, não é o rico. O rico rala. Pelo contrário, no reino é assim, o pobre tem, o rico rala. No mundo secular é o contrário, né? O rico tem, o pobre rala. Prestemos atenção nessas coisas. 1 Pedro 1, 13 a 21 diz assim: portanto, prepare sua mente para o trabalho, mantenha-se sob o controle e fique sua esperança totalmente na dádiva que vocês receberão quando Yeshua Messias for revelado. Como pessoas que obedecem a Deus, não se deixem modelar pelos maus desejos de outro tempo, quando vocês eram ignorantes. Ao contrário, seguindo o santo que os chamou, tornem santos em tudo que vocês fazem, porque a Torá diz, vocês devem ser santos, porque eu sou santo. Além disso, se vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente segundo as ações de cada pessoa, vivam sua estada temporária nesta terra com temor. Vocês devem ter consciência de que o resgate pago para libertá-los deste estilo de vida inútil passado a vocês por seu Pai não consistiu em algo perecível como prata e ouro. Pelo contrário, ele custou o sangue da morte sacrificial do Messias, como o de um cordeiro sem defeito em mancha. Deus o conheceu antes da fundação do universo, mas o revelou nos últimos dias por causa de vocês. Por meio dele, vocês confiem em Deus que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que sua confiança e esperança estão
em Deus. Amém? Então, esta foi a meditação, foi até Pedro, para a glória de Deus. Mas como vocês podem ver, sempre falando de santidade, de perfeição, né, de comunhão, de relação, em santidade, em purificação, em regeneração. Aí que o Senhor quer ter com cada um de nós, quer ter com sua casa, com o povo de Israel e igreja de Israel. E é necessário se fazer a restauração, transformação, transfiguração, glorificação, como eu já vim falando aqui, né? Não aqui nos vídeos, nas vigílias, mas nos meus áudios, a gente vem falando muito sobre esse assunto na meditação, na oração que eu faço. Então, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, eu vou só falar aqui a bênção final, como eu fiz a bênção inicial, a bênção final após a leitura, né, que já é uma oração também, que diz assim: Bendito seja Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que deste tua palavra, o Taná, e abriste Radachá a todos os seres humanos. Bendito seja Adonai, que trouxeste o Redentor Yeshua em amor por causa do teu nome. Amém? Glória a Deus por toda a história da humanidade, por tudo que Deus fez, faz e fará, por tudo que Ele revelou, por tudo que Ele nos contou, por toda a história da humanidade. Então, nós só temos o que? Nós só temos o que agradecer. Né? E louvamos e bendizemos ao Senhor, ao Rei da Glória. Amém. Graças, shalom. Em nome de Jesus Cristo. Amém.